Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade na resolução do último simulado, tá? Para a gente dar sequência no nosso conteúdo. Vamos lá? Espero que vocês tenham conseguido resolver as questões. Hoje nós iremos consolidar o conteúdo de modelos atômicos, que é um conteúdo muito importante. Essa parte da química inicial é muito importante para a gente alicerçar o nosso conteúdo. E quando vocês, né, estarem analisando questões, né, com outros conteúdos, com maior aprofundamento, vocês consigam, né, trazer esses conteúdos básicos para resolver uma questão quando vocês estiverem lá resolvendo a questão do Enem de 2025, tá bom? Olha o que a gente tem aqui, questão, né, 2, ele aborda para vocês a tabela periódica, né, mesmo, ó, a questão de 2022, mas ele não traz aqui a tabela periódica todinha completa. A tabela periódica, ela é já completa, né? Você tem o Livermore, o Tennessine, o Moscovio, o Organesso. A tabela periódica, ela já está completinha, bonitinha, tá bom? Então, vamos ver sobre essa questão. Há muito tempo, cientistas do mundo todo procuraram por um modelo cada vez melhores para explicar o mundo atômico. Sobre os principais modelos atômicos é correto afirmar. Então, vamos para a questão. Deixa eu passar aqui para vocês estarem acompanhando também. Aqui. Ele diz assim, ó, o modelo atômico de Dalton descreve o átomo como tendo um núcleo extremamente pequeno e denso, e elétrons. Já está errado, porque o modelo atômico de Dalton, ele considera o modelo dele, né, uma esfera maciça, indivisível, indestrutível, sem carga. Nem vou olhar a letra A. Na letra B, qual foi que vocês marcaram? Marcaram que alternativa? Letra C. Letra B. O modelo atômico no qual o átomo é esférico, com elétrons incrustado, aí lembra essa palavra, incrustado, mergulhado, isso aí já lembra quem? O modelo atômico de Thomson, tá bom? Não é de Rutherford-Bohr. Na letra C, nós temos o modelo em que o átomo seria uma esfera maciça, indivisível, foi proposto por Dalton. Olha aí, o básico. Eu tenho aí o básico. Significa dizer que a questão de número 2, né, é a letra C, tá? E aí vamos dar sequência. Vamos para a gente, se vocês tiverem alguma dúvida, por que não pode ser a alternativa tal? Aí vocês podem estar, né, perguntando para mim. Esse daqui é o comentário. É importante vocês, depois de terem, né, resolvido as questões do Enem, estarem olhando os comentários. A gente aprende muito resolvendo questões do Enem. Como é que eu aprendo? Eu aprendo praticando, tá bom? Vamos para a questão 3, que é da mesma banca. O que ele diz aí, ó? A figura abaixo mostra uma representação do átomo de um elemento químico segundo o modelo de Bohr. Qual das opções representa o símbolo e o nome desse elemento, respectivamente, de acordo com a figura?
Na matriz do Enem, ele não quer que você decore tabela periódica, ele quer que você aprenda sobre a tabela periódica. Se eu estou dando aula, em algum momento eu aprendo o nome dos alunos. Se vocês estudam tabela periódica, em algum momento vocês aprendem um nome, porque a gente vai executando muito esses elementos. Agora, decorar, para que decorar? Né? Ele vai te fornecer dados como ele está fornecendo uma tabela periódica. Eu quero que vocês identifiquem. Nessa questão de número 3, eu quero que vocês me digam. Aqui eu tenho um núcleo, não é? Núcleo. E depois eu tenho a primeira camada. Quantos elétrons tem nessa primeira camada? Diga para mim aí. Tem 2, isso. Na segunda camada, tem quantos? 8. Na terceira camada, tem quantos? Tem quanto? 8. E nessa última camada aí que está sendo descrita, é 2? Vou confirmar aqui. É 2. Tá. O que são essas camadas, prof? É a distribuição de um determinado elemento químico. Aqui a gente tem a camada K, L, M e N. Isso aqui se chama o quê, prof? Isso aqui se chama camada. Camada. Isso aqui pode ser chamado também de quê, prof? Período. Período. Pode ser chamado também de quê, prof? Nível. Tá? E essa é a distribuição de um dado elemento químico, né? Essa é a distribuição de um determinado elemento químico. O que eu preciso saber mais, prof? Eu preciso saber que estes números, eles são o quê, gente? O que são esses números? Que partícula do átomo é este número? É o próton, é neutro, é elétron? Elétrons. Então, eu sei que isso aqui é elétrons, tá? Elétrons. Mas se o meu elemento ele estiver no estado fundamental, se ele estiver no estado fundamental, significa dizer que ele tem a mesma quantidade de prótons igual à quantidade de que? Números, tá? Deixa eu colocar aqui na frente, números. Números de prótons igual o número de elétrons. Significa dizer o quê, professora? Significa dizer que ele é um elemento neutro, tá? É isso. Então, significa, na química, o próton a gente chama de P, que é igual a Z. O que é Z, prof? É o número atômico, tá? O elemento ele não pode perder próton. Se ele perder próton, ele deixa de ser o elemento. Se o elemento 1, ele ganha um próton, ele passa a ser o hélio. Ele ganha mais um, ele passa a ser o lítio. Ele ganha mais um, ele passa a ser o berílio, e assim por diante. Tá bom? O número atômico igual a 11, que é o sódio, ele ganha um elétron, aí ele passa a ser o quem? Ele passa a ser o magnésio. Um elétron não, é próton. O sódio, que tem um número atômico igual a 11, que tem 11 prótons, se ele ganha um próton, ele vai ser o 12, aí é o magnésio. Se ganha mais um, ele vai ser o 13, vai ser o alumínio, tá bom? E assim por diante, tá? Eu acho que o próximo é o 14, né? Depois o alumínio é o silício, tá certo? Então tá. Eu só estou tentando trabalhar conceitos para vocês. Então, está aqui o núcleo, está aqui as camadas que foram distribuídas. Eu sei que isso aqui é o mesmo significado, tá? Esses números que estão distribuídos são os elétrons, que têm carga negativa, tá? Mas a identidade do elemento químico está aqui. Quantos elétrons eu tenho no total? Quantidade, tá, de elétrons deste elemento é igual a quanto? 2 mais 8, 10. 10 mais 8, 18. Eu tenho igual a quanto?
20 elétrons. Só que esse elemento P é igual a Z, tá? Que é igual a E, né? Por quê? Porque ele é neutro. Ele não diz que é um cátion, né? Um ânion, tá? Então, significa dizer que ele tem um número atômico igual a 20. E se ele fornecer uma tabela periódica, olha quem é o número 20. E você tem que saber o nome. O que você não precisa decorar? Você não precisa decorar número nem massa, mas eu tenho que saber o nome a partir do símbolo, tá bom? Isso eu tenho que saber, decorado. Então, é o cálcio. Quantas camadas ele tem? Ele tem 4. Na tabela periódica, que a gente acaba trazendo conceitos, ela é dividida em quê? Famílias vertical e camadas horizontal. Então, quantas camadas ele tem? Ele tem 1, 2, 3, 4. Ele tem 4 camadas. Quantos elétrons ele tem na última camada? 2. A família representa a quantidade de elétrons na última camada. Ele está na família 2A, certinho. Qual é o elemento em questão, professora? É o cálcio. E a nossa alternativa é a letra B, tá bom? Então, a questão de número 3, eu tenho como alternativa a letra B. A minha resposta é o cálcio. A questão de número 1 da aula passada, deixa eu ver aqui. É a letra B. Questão 1B. Tá bom? Vamos continuar. Vamos para a próxima questão. Questão de número 4. Diz assim: a Revolução Industrial se caracteriza pela mudança no modo de produção, introduzindo a máquina a vapor, entre outras coisas. É um marco importantíssimo na história da humanidade, ocorrida inicialmente na Inglaterra. A preocupação com o efeito da emissão, né, sistemática de vapor na atmosfera sobre condições climáticas vem surgir uma série de estudos que resultaram na proposição de conceito de pressão parcial e das leis das proporções múltiplas. Assinale a alternativa que apresenta o nome do autor dos estudos citados acima, que são bases para o modelo atômico que recebeu o seu nome. Se a gente for lembrar um pouco sobre o modelo atômico, exemplo, modelo de Dalton, ele se baseia nas leis das proporções múltiplas, ele se baseia isso através de 2 cientistas, a lei de Proust e a lei de Lavoisier. Então, pode ser que caiam questões voltadas aí para como foi que ele se baseou no modelo dele. O Thomson usou o quê? A ampola de Crookes, através dos raios catódicos. E Rutherford utilizou o quê? Utilizou a radiação, né, partículas alfa para comprovar o seu experimento, tá bom? O modelo atômico de Niels Bohr, ele complementa o de Rutherford e ele fala sobre o espectro. E ele traz aí, né, sobre o teste de chama, que cai muito no Enem relacionado à emissão, tá bom? E aí vamos continuar aqui. Qual é essa alternativa, né? Quando ele fala aí das pressões parciais, ele fala das proporções múltiplas. Isso tudo está baseado tanto na lei de Lavoisier, como na lei de Proust, como também no de Robert Boyle, que trabalha sobre os gases, tá? Então, quem é o cientista aí? É o Dalton. É o Dalton, tá bom? Então, questão 4, né? Vou colocar aqui 3, B, 4, B. Ok. Alguma dúvida? Vamos para a questão de número 5. A questão de número 5 diz assim, ó:
Observe a tirinha a seguir para responder a questão. Olha o que a gente tem aqui, né? Nível 2, nível 1, né? O nível 2 vai para lá, o nível 1 vem para cá. Ok. Ei, aí a gente tem aqui o elétron, né? Ei, elétron, você está pensando ou vai passar escondido? Aí o que ele diz, né? O que ele mostra aí alguma coisa, ele dá alguma coisa, né? Se quiser mudar de nível, vai ter que emitir um fóton. Então, olha o que ele diz aí, ó. Qual alternativa representa a descrição científica para o fenômeno ilustrado? Quando você fala sobre emissão, tá? Quando você fala sobre absorção de energia, ou liberação de energia e de espectro e de níveis de energia, isso é um modelo atômico de Niels Bohr, ok? O que a gente tem nessa questão de número 4? Vamos fazer um exemplo simples. Vou fazer o exemplo do sódio, tá bom? Depois a gente vai estar trabalhando a distribuição eletrônica. Mas olha aqui, ó, o número atômico do sódio, ele é 11. Então, ele tem 11 prótons, que é positivo, e ele tem 11 elétrons, que é negativo. Então, vou fazer a distribuição dele por camadas. K, L, M. Qual é o número máximo que eu posso ter na K? Não é 2 elétrons? 2. E na camada L, qual é o número máximo? 8. Então, vou escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Aqui eu tenho 2. Mais 8 vai dar 10, não é isso? Falta quanto para 11? 1. Então, na camada M, eu vou ter o quê? 1. E aí eu tenho uma outra camada, que é a camada N. Então, aqui eu vou ter 2, aqui eu vou ter 8, aqui eu vou ter 1 e aqui eu tenho um 0. Tudo bem? Isso aqui é um metal. Este metal, esses elétrons, eles não podem sair desta camada porque tem nível, a energia aqui ela é constante. Ó. Energia constante. Tá? O que acontece, professora? Esse elemento químico, na natureza, a gente pode fornecer energia para ele. Então, vamos fornecer energia. Se eu fornecer, então, eu vou fornecer energia, tá? Vou fornecer energia aqui. Forneci. Esse elétron, ele pode ficar aqui se eu fornecer energia? Não, porque a energia ela é constante. Então, ele vai fazer o quê, professor? Ele vai saltar, ele vai ter um salto. Ele vai ter um salto. Isso aqui se chama o quê, professora? Se chama excitação eletrônica. Excitação eletrônica. Ele vai ter um salto, ele está energético, ele vai para uma camada de maior energia. Essa camada, ela é uma camada, tá, de menor energia. E essa camada aqui é uma camada de maior energia. Então, ele vai absorver energia. Ó. Aqui vai ter uma... Quando acontece isso aqui, tem uma absorção, tá, de energia. Só que todo mundo que sai de casa, um dia volta, não volta? Volta. E ele vai perder essa energia. Ele vai querer voltar para a sua casa, para o seu estado fundamental. Essa camada aqui é o estado fundamental. Esse estado é o estado fundamental. Significa dizer que ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Ele vai querer voltar para a sua casa, porque esse elemento químico, ele é o sódio. Aqui, ele é neutro. Mas quando ele excitar, ele vai ter 11 prótons e ele vai ter 10 elétrons, totalizando aqui mais 1,
Então, ele vai ficar na forma de mais um. Quando ele excita, tá? Ele vai ficar na forma de mais um. Mas ele vai voltar, professora? Vai, porque tudo na natureza entra em equilíbrio. Tá? Por isso que é tão perigoso radiação. Radiação alfa positiva, por aí, ela causa queimadura, tá bom? Ela é muito perigosa. Ele vai voltar. E quando ele volta em determinado... Ele volta... Peraí, deixa eu concluir aqui. Quando ele for voltar, tá? Ele só volta se ele liberar energia. E ele libera essa energia em um determinado comprimento de onda. Então, eu tenho aqui um comprimento, tá, de onda. E esse comprimento de onda, gente, ele pode emitir ou energia térmica, aí a gente não consegue perceber a cor, ou então ele pode emitir, tá bom? Luz. E aí a gente pode enxergar uma cor diferente. O sódio, se eu não me engane, a cor dele nessa emissão é laranja. A cor, e dá combina certinho com a cor. A cor dele é laranja. Precisa decorar isso? Não. Isso nem não vai querer que você faça isso. Tem um monte de elemento e cada transição é uma cor diferente. Então, não vai querer que você faça isso aí. Então, tá. Esse é o modelo de Bohr, professora. É modelo, tá? Atômico de Bohr. Modelo atômico de Bohr, ele explica sobre isso. E aí a gente nunca pode esquecer, os fogos de artifícios, eles são exemplos claros do modelo atômico de Niels Bohr. A gente enxerga aquelas cores, os elétrons estão absorvendo, excitando, energético, e depois volta, libera energia, cada um em um comprimento de onda diferente, cada uma cor diferente, e a gente deslumbra as cores. Só quem não deslumbra são os animais, né? Eu não concordo com soltar fogos. Então tá. Qual alternativa apresenta a descrição científica para o fenômeno ilustrado? E aí ele dá aí opções para vocês, ó. Né? Ele diz assim: ao trocar de nível energético, o elétron deve sempre emitir um fóton, tá? Ele só emite o fóton quando ele volta. Ao trocar de nível energético, o elétron deve receber um fóton. Ao trocar de nível, né, energético, o elétron deve sempre receber um fóton. Letra C. Ao trocar de um nível energético mais interno para o mais externo, o elétron deve emitir um fóton. E ele continua: ao trocar de um nível energético para um externo, para o mais interno, o elétron deve emitir um fóton. Quando é que ele deve emitir um fóton? Quando ele volta. Isso aqui é externo, isso aqui é interno. É do externo para o interno que ele volta, que libera um fóton, tá? Então, vou só concluir aqui, já que essa questão está usando a palavra fóton. Então, aqui, cadê energia? Luz, né? Luz, fóton. Tá? Que ele fala aí bonitinho, fóton. Tá? Qual é a alternativa? É a letra D. Olha aí, ó. Ao trocar de um nível energético mais externo, aqui vamos escrever externo. Externo, tá? Externo. E aqui ele está falando interno. Cadê o interno? É esse daqui. Interno. Quando ele volta, é que eu vejo a cor. Bonitinho aqui para vocês. É isso. Tá? É quando ele volta que eu enxergo a cor. E a questão de número 5, a alternativa é a letra D. Ok? Vamos para a próxima questão. Dúvida, gente? Eu sei que eu sou
não muito organizada, né? Mas deu para entender, tá? Vamos continuar. Questão de número 6. Observe a tirinha a seguir para responder aí a questão, né? Então, é a mesma tirinha, e aí ele diz assim, qual modelo atômico é mais adequado para explicar o fenômeno ilustrado na representação animista da tirinha? Tá. Se tiver Rutherford e tiver Bohr, quem é a resposta? É Bohr. Mas, normalmente, nos livros didáticos, vocês vão ver muito Rutherford Bohr. Por quê? Porque o Bohr, ele complementa e explica o porquê que o elétron não cai no núcleo. É isso que ele explica. Mas muitas coisas do modelo atômico de Rutherford, sobre a descontinuidade da matéria, sobre o espaço vazio, sobre o modelo que ele faz ali, a diferença dele do Thomson para o Rutherford é bem grande. Então, normalmente a gente chama modelo atômico de Rutherford Bohr. Então, a alternativa correta aí é a letra D. Mas se tivesse assim, ó, já que ele está falando sobre transições eletrônicas, se tivesse assim a opção Rutherford, tiver a opção Bohr, é só Bohr, tá? Então, questão 6, letra D. Vamos para a próxima. Oi. Verifica se não tem mais nenhuma folhinha sobrando, não? Tem mais nenhuma folhinha não, né? Na plataforma tem, tá bom? Continuando, gente. Vamos para a questão de número 7. Olha a questão de número 7 que caiu no Enem, né? Foi contemplado este conteúdo. No final do século XIX, muitos cientistas estavam interessados nos intrigantes fenômenos observados nas ampolas de raios catódicos. Olha aí, raios catódicos lembra quem? Alguma coisa sobre modelo atômico? Quem fez isso? A gente tem que lembrar o experimento para associar com um cientista. Foi quem? Foi Joseph, né? Thomson, John Joseph Thomson. Que são tubos sob vácuo em que se ligam duas placas a uma fonte de alta tensão. Os raios catódicos passam através de um orifício no ânodo e continuam o percurso até uma outra extremidade do tubo, onde são detectados pela fluorescência produzida ao chocarem-se com um revestimento especial, como pode ser observado na figura. Medições da razão entre a carga e a massa dos constituintes dos raios catódicos mostram que a sua identidade independe do material do cátodo ou do gás dentro da ampola. Então, posso usar qualquer gás, é isso que ele está dizendo. E aí nós temos a figura, né? Onde é que aqui. Nós temos a figura, olha que bonitinho, ó, tá? Da ampola. Ela tem aqui o cátodo que, né, tem um polo negativo. O ânodo tem um polo positivo. Esses polos, eles mudam de eletrólise para eletroquímica, pilha e bateria, tá bom? Então, nem todas as vezes o cátodo é negativo e nem todas as vezes o ânodo é positivo, tá bom? Muda isso aqui. Mas isso aqui, né, tem uma corrente elétrica, então isso aqui é a mesma polaridade da eletrólise, tá bom? Tomar cuidado que nem todas as vezes o polo ele tá com essas mesmas cargas, tá? O sentido é outro. Então, vamos lá, né? O que aconteceu nesse experimento, né? Os raios catódicos, eles foram emitidos, né? Eles foram atraídos aqui pelo campo elétrico positivo, significa dizer que eles são negativos porque cargas opostas se atraem dentro da química, né? Então, aqui dá para perceber que esses raios catódicos, eles têm carga negativa. Né? Ele também utilizou aqui um anteparo que teve uma sombra, né, caracterizando o elétron, né, muito parecido com as ondas eletromagnéticas que se propagam em linha reta, tá bom?
Uma outra coisa, eles colocaram um molinete aqui e ocorreu um movimento dele, significa dizer que só poderia fazer isso se fosse partícula, né? Não tem como algo do nada se movimentar. Gente, por exemplo, numa hidrelétrica, você precisa de uma queda de água para poder você ter movimento ali, aquele movimento geral que ter energia mecânica se transformar, né, em energia elétrica. Então, essa radiação invisível detectada nas ampolas é constituída por o quê? Né? No caso, os elétrons, tá bom? Sem dúvidas, os elétrons. Vamos para a questão de número 8. Esse daqui é a letra D. Questão 8. A questão 8 diz o seguinte, ó. Estudos. Aí eu gostaria só de um pouquinho, tá? De silêncio. Aí eu agradeço muito. Estudos sobre modelos atômicos foram fundamentais para o desenvolvimento da química. A gente aprende resolvendo questões, porque a gente vê contextos e assuntos, tá? E toda vez que você for ver uma questão do Enem, ele traz todo um argumento. Então, ele não quer só que você saiba do conteúdo, ele quer que você resolva uma situação, um problema. Hoje, um cidadão ele tem que ter o pensamento crítico, ele tem que pensar, ele tem que ser proativo. Então, as questões do Enem, ele aborda isso, tá? São questões muito bem elaboradas. Eu acho que muitos vestibulares, como alguns que eu coloquei aqui para vocês, principalmente de um sistema, né, que aprova, eu não vou dizer o nome do sistema, mas ele aprova 35% de todas as pessoas que passam em medicina no Enem, ele aprova. Não vou fazer propaganda aqui para esse sistema, mas é um sistema muito importante porque ele coloca as questões por habilidades, e essas habilidades estão lá dentro da matriz do Enem, tá bom? Então, escutem para vocês aprenderem com a questão. Às vezes é muito melhor do que uma aula, tá bom? Continuando. Por volta de 450 anos antes de Cristo, os filósofos gregos Leucipo e Demócrito constituíram a hipótese de que o mundo, em consequência, né, a matéria era constituída a partir de unidades idênticas, indivisíveis, chamadas de átomos. Contudo, foi somente a partir do século XIX que a realização de experimento tornou possível a comprovação de hipóteses desenvolvidas ao longo do tempo. Um dos primeiros modelos aceitos foi criado por John Dalton, apresentado em um livro de sua autoria, publicado em 1808. Anos depois, outros dois cientistas, modelos principais, né, modelos, foram desenvolvidos até que, em 1913, o físico Niels Bohr publicou um livro com sua teoria sobre modelo atômico, tomando como referência as datas de publicação dos trabalhos de Dalton, de Bohr, a linha do tempo que apresenta os fatos históricos do desenvolvimento do modelo atômico com espaço proporcional à distância de tempo entre eles, essa questão ela é interpretativa. Vamos supor que eu nem tenha lembrado lá do histórico do modelo atômico, mas ele não traz um contexto, né? Ele não explica direitinho. Gente, o primeiro modelo científico é o modelo de Dalton, tá? O John Dalton, inclusive, ele era daltônico. Inclusive, hoje, a gente consegue identificar um elemento através dos seus espectros atômicos, que são cores, gente, vai dar espectro, vai dar uma emissão de uma luz. Né? Quem é daltônico tem uma dificuldade de fazer isso aí. Né? Eu tive um professor da UFAC que ele era daltônico e ele dava o quê? O experimento de Niels Bohr. Né? Incrível, ele sabia lá, né, direitinho como dar o experimento, mas ele não conseguia identificar as cores, ok? Qual alternativa vocês colocaram? A gente tem aqui, deixa eu ver aqui as imagens, né? O modelo atômico de Leucipo e Demócrito são modelos filosóficos, não são baseados, tá, em experimentos, não são baseados em métodos científicos. Aqui eu tenho uma idealização, tá bom? O que mais completa aqui é o modelo, no caso aqui é a letra E, tá, gente? A letra E, olha aqui, ó, eu tenho, ó, Dalton, tá bom?
Depois eu tenho o quê, ó? Depois aqui eu tenho um tonso. Aí depois eu tenho o quê aqui, ó? Rutherford. E depois, por último, eu tenho o quê? Eu tenho um bó. Tá sequenciado, tá bom? E ele coloca lá no contexto para vocês, então não é uma questão difícil. E está bem distante, praticamente 2.000 anos, né, depois você tem um modelo atômico científico. Durante 2.000 anos, né, nós tínhamos duas frentes. Que é o dos quatro elementos, água, fogo, terra e ar, e o outro que era a matéria ela é constituída de partículas, que é o Demócrito, ele explicava isso aí. Então, algumas pessoas, algumas, né, cientistas acreditavam, grandes estudiosos acreditavam em uma frente, o outro acreditava na outra frente, tá bom? Dalton, ele foi seguindo, né, a idealização de Demócrito, e tanto que Demócrito que dá o nome átomo, tá bom? 8. 9. Vamos para a questão de número 9. E aí eu coloquei para vocês darem uma olhadinha no comentário. É importante vocês fazerem essa revisão, que a gente aprende com um comentário, tá bom? Vamos para a questão de número 9. A questão de número 9 diz o seguinte, né? É uma questão do Enem também. Em 1808, Dalton publicou seu famoso livro intitulado O Novo Sistema de Filosofia Química, né, na qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce na primeira teoria atômica da matéria, fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. Toda vez que eu tenho um postulado, significa dizer que eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou fazer uma reação com ferro e o sulfato de cobre. Eu vou ter no final o cobre, que é uma solução, né, azul. Eu vou ter o cobre se depositando ali, oxidando o ferro, tá? Eu vou ter aí a formação de cobre, que ele é rosé. Gente, essas simbologias trabalhadas dentro da química são traduzidas pelo homem. Então, a química ela é um pouco difícil de percepção. Por isso que a gente tem que estudar muito o conceito básico, né? E aí, o que, que eu tenho aí? O postulado ele vai tentar explicar usando a matemática, gráficos, né? E a matemática é uma ciência exata. E graças à matemática, a gente conseguiu descobrir muitas coisas, energia de ligação, a forma do orbital, como o elétron se comporta no nível, né? Tudo isso através da matemática. Então, postulado eu não consigo provar para você ver, porque é algo muito pequeno, mas eu consigo comprovar através aí da matemática, certo? E aí ele diz assim, ó, a matéria é constituída de átomos indivisíveis. A gente ainda usa isso? Usa isso? O modelo atômico é tanto que na bomba atômica nada mais é do que a divisão do núcleo atômico, tá bom? Se eu tiver o hidrogênio, que é um átomo muito pequeno, um elemento muito pequeno, ele gera uma grande quantidade de energia. Uma fusão nuclear, por exemplo. Aí, vamos lá. 2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa, em todas as outras propriedades. Elementos que possuem a mesma massa são iguais? Vocês estudarão um conteúdo que é sobre só partículas, que sobre o átomo, né, os elétrons, e aí vocês estarão estudando sobre algumas características que é isótopos, isóbaros e isótonos. Existem elementos diferentes que possuem a mesma massa, que são os isóbaros, tá? Não, a gente não, esse daí não, hoje em dia, né, a gente não utiliza mais esse item 2. Tem um cientista chamado Moseley, tá? Foi ele que colocou a tabela periódica pelo número atômico, porque o pai da tabela periódica, que é Dmitri Mendeleev, ele caracterizou pela massa a tabela periódica, ele organizou pela massa, mas um outro cientista, Moseley, organizou pelo número atômico, tá bom? Aí, continuando. 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular, seus átomos
têm diferentes massas? O que vocês acham? Ó, diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Tá? Vamos para o 4. Os átomos são indestrutíveis nas reações químicas, mas mantêm suas identidades. E 5, o átomo de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. E aí, o que ele diz aqui para a gente? Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados baseados em outros dados experimentais, evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e a organização do átomo. E a quantização de energia no modelo atômico. Com base no modelo atual, que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado aí, né, o correto? O que a gente ainda utiliza? Olha o que a gente tem ali, ó, 1 em 4. 1 em 4, indivisível a gente não trabalha mais, tá bom? Indestrutível. A matéria ela pode ser o quê? Transformada. Existe uma propriedade chamada indestrutibilidade. Mas a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer uma transmutação. Hoje em dia é possível fazer ouro? É sim possível fazer ouro, tá? Você bombardeando aí prótons. Olha o que eu tenho ali na 2 e olha o que eu tenho ali na 3, ó. Átomos, né, isótopos e isóbaros possuem o mesmo número, no caso, isótopos possuem o mesmo número de prótons e isóbaros possuem o mesmo número de massa, tá? Então, não vou utilizar essa daí, tá bom? Qual seria a alternativa, professora? A 5, tá? Cadê a... Ah, tá aqui. 5 é a alternativa correta. A questão das proporções definidas, a questão das substâncias simples e compostas, quando eu tenho H2, ó, constituído do mesmo elemento, substância simples, CO2, tá? Eu tenho dois elementos, eu tenho substância composta. Quando eu tiver aqui H2O, por exemplo, é sempre 2 átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio, tá bom? Isso aqui está relacionado ao item 5. De que questão? Questão de número 9. Então, a questão 9, tá? O item 5. 5 é o correto, é o que a gente ainda utiliza hoje em dia. Que ele fala assim, ó. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Tá? Tá aqui para vocês o comentário. Vamos para a questão de número 10. Estamos indo, né? Então, estou na 9. A 9 era a letra... Esqueço fácil. E. 10, vamos para 10. Está acabando, está acabando. Questão 10 diz o seguinte. Também uma questão do Enem. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bose, para, em seguida, observar a cor da luz emitida. Falou de cor, falou de luz, é modelo de Niels Bohr, tá bom? A. Mudança de fase. Olha o que ele diz aí, ó. A cor observada é proveniente da emissão da radiação eletromagnética que a gente enxerga na faixa da luz visível, que é uma faixa muito pequenininha. Nós temos todo um espectro eletromagnético. Temos o quê? Ondas de rádio, né? O ultravioleta, né? A gente tem raios gamas, tá? A gente enxerga naquele espaço pequenininho que é na luz visível. Letra A, mudança de fase, é a mudança do estado líquido para o estado gasoso, por exemplo, que vai ter isso aí?
Não, combustão dos cátions metálicos provocados pelas moléculas. Emissão de luz não tem nada a ver com reação química, está relacionada à camada de valência, está relacionada à excitação eletrônica, ao salto quântico. Tá? C. Diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita para a eletrosfera atômica não vai ter essa diminuição. Eles vão ter ganho de energia e eles vão saltar desta camada, porque essa quantidade de energia não comporta mais ele neste nível. Ele tem que sair deste nível. É isso, tá? D. Transição eletrônica de um nível mais externo para o mais interno. Ó, ele está fora da casa dele, ele vai voltar para a casa dele, mas ele só volta quando ele gasta energia. Aquele menino elétrico, né, ele vai brincar, só volta para casa quando ele gasta energia. Tá? É isso que acontece com o elétron também. E aí ele vai emitir essa luz, quando ele emite essa luz, ele volta para a casa dele, e a nossa alternativa é a letra D. Então, 10, D. 11. É nível médio, tá? Essas questões. Vamos para a questão 11. Considere as seguintes afirmações a respeito do experimento de Rutherford e do modelo atômico de Rutherford-Bohr, tá? A maior parte do volume do átomo é constituída pelo núcleo denso e positivo. Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui o núcleo bonitinho para vocês. Está aqui a eletrosfera. Vou escrever aqui o núcleo. Está aqui o núcleo. Escrevi ele. Olha o volume do átomo. Volume do átomo. Ah, só um pedacinho dele. É o núcleo que é a maior parte do átomo? Não. 2. Os elétrons movimentam-se em órbitas estacionárias ao redor do núcleo. Niels Bohr fala sobre isso. O elétron, ao pular de uma órbita mais externa para uma mais interna, emite uma quantidade bem definida de energia em um determinado comprimento de onda, que eu possa enxergar alguma cor. O sódio, por exemplo, é laranja, tá? Tá certinho. Então, é 2 e 3, certo? Nós temos que a alternativa D de dado, D de Deus. Próximo, tá aí, ó, explicando bonitinho para vocês. Vamos para a questão de número 12. 12, 12, 12. Questão de número 12 é uma questão do Enem. Olha como o Enem gosta do modelo de Niels Bohr. O Enem gosta do modelo atômico de Niels Bohr, porque é mais fácil aplicar ele no dia a dia. Você está lá cozinhando, derramou sal na boca do fogão, vai ter uma cor diferente. Então, ele vai trabalhar a coisa que você consegue perceber. Questão 12. Um fato corriqueiro ao se cozinhar arroz é o derramamento da parte da água de cozimento sobre a chama azul. Quanto mais azul está a sua chama, ela está perfeita porque está tendo uma combustão completa. Aquela região ela tem maior temperatura. Se a chama do fogão estiver amarela, significa dizer que está com algum problema. Não tem oxigênio suficiente para queimar. Está acontecendo, ou está tendo lá, o fogão está entupido, a boca, alguma coisa. É perigoso. A chama tem que ser azul. Tá bom? Na vela, a chama é amarela porque é difícil queimar uma parafina. A parafina é um hidrocarboneto muito grande, então ele não realiza uma combustão completa, ele forma fuligem. Se você colocar uma colher em cima de uma vela, você vai ver tudo preto, não vê? Porque ele libera partículas. Tá? Ele não tem uma combustão completa, mas o gás butano e propano do gás de cozinha, ele tem que ser azulzinho, porque ele é perfeito. Tá? Essa mudança
Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas relacionadas às substâncias presentes na água de cozimento, além do sal de cozinha, cloreto de sódio. Nela se encontra carboidratos, proteínas, sais, minerais. Cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor da chama ocorre pela A. Reação. Qual é a alternativa, gente? É a letra B. Não é reação química, não é produção de um derivado amarelo, não é uma reação formando gás hidrogênio, vai explodir tudo, né? Porque o gás hidrogênio é extremamente inflamável, tá? Perigosíssimo. Olha uma alternativa aí para vocês que, se ele marcar isso aqui é porque ele não prestou atenção, mas ele vai ganhar uma pontuação maior do que a letra A e maior do que a letra D, porque o Enem você não zera, né? Se você marcasse a E, você ganharia um ponto maior do que marcasse a B e a D. Tá? Porque ele traz aí a palavrinha excitação das moléculas de proteínas com formação de luz amarela. Então, eles entendem que o aluno ele estudou esse conteúdo, mas ele não consolidou o conteúdo. Mas a alternativa correta é a letra B. Emissão de fótons pelo sódio excitado por causa da chama, tá bom? Se fosse certo e errado, vocês teriam uma pontuação diferente, mas o Enem não é assim, não é certo e errado. Tá? Ele analisa se você sabe ou não sabe. Quando você acerta só difícil, ele sabe que você está chutando, está tendo sorte. E aí você perde ponto. É. Mas aí ela não tem, está padronizado. O cálculo tem uma equação lá na matriz. Lá o cálculo está dizendo que o maior peso é fácil e média. Né? Aí, como se fosse o dobro, fácil e médio. E o difícil não é. Tá? Ele tem a menor pontuação. Continuando, questão 13. Vamos para a questão 13. Questão 13 diz assim, ó, a luz branca é composta por ondas eletromagnéticas de todas as frequências no espectro visível. O espectro de radiação emitido por um elemento, quando submetido a um arco elétrico ou a altas temperaturas, é descontínuo e apresenta uma de suas linhas com maior intensidade, o que fornece uma impressão digital desse elemento quando essas linhas estão situadas na região da radiação visível. É possível identificar diferentes elementos químicos por meio dos testes chamados testes de chama. A tabela apresenta as cores características emitidas por alguns elementos do teste de chama. Então, sódio é laranja, potássio é violeta, cálcio é vermelho tijolo, cobre é azul esverdeada. Em 1913, Niels Bohr propôs um modelo que fornecia uma explicação para a origem dos espectros atômicos. Nesse modelo, Bohr introduziu uma série de postulados, dentre os quais a região do elétron só pode assumir certos valores discretos, ocupando níveis de energia permitidos ao redor do núcleo atômico. Considerando o modelo de Bohr, os diferentes espectros atômicos podem ser explicados em função de quê? Qual é a alternativa, já que a gente já trabalhou tanto isso aqui? 13. Quem é 13? Das diferentes transições que variam de elemento para elemento. É a letra C, C, de coração para vocês. Caiu uma questão de modelo atômico de Niels Bohr, eu nunca mais vou errar. Não erro essa questão. Questão já acertada. Tem mais alguma questão? Tem ainda 14? 14, ela vai até qual? Meu Deus, eu fiz quantas questões? Eu fiz 15, 16, tá? 14. Durante uma observação astronômica, um astrônomo analisa o espectro de emissão de luz de uma estrela distante. Ele percebe que, em vez, né, de um espectro contínuo, o arco-íris é um espectro contínuo, tá bom? O espectro descontínuo, ele tem aqui uma emissão de luz, aí você vê aqui uma faixa preta. Outra emissão de luz, uma faixa preta. Outra emissão de luz, tá bom? Essa é a diferença de contínuo para descontínuo. O espectro apresenta linhas
distintas em locais específicos. Essa característica é fundamental para entender a composição química da estrela e dos processos que ocorrem no seu interior. Qual é a nossa alternativa, já que vocês estão filé nisso aí? Deixa eu só voltar, qual é a alternativa? Essa daqui era qual? 14? 14. Era C, né? 14, 14. 14 era C. Não, é a B. Desculpa. B. E a 15, que vocês me disseram, que é qual alternativa? Ah, tá. Tá bom. É doido eu. 14, tá, gente? A 14 é a letra B, modelo atômico de Bohr, porque os elétrons ocupam níveis de energia específico. Vamos para a questão de número 15. Está acabando, agora está acabando mesmo, é a penúltima. Muitos livros didáticos representam as espécies químicas, elétrons, núcleos, íons, átomos e moléculas por meio de círculos. Para diferenciar cada uma delas, os círculos apresentam algumas diferenças, como, por exemplo, cor, textura e contorno. Gente, deixa eu falar uma coisinha aqui para vocês, deixa eu explicar uma coisinha. Antes, a gente não utilizava os símbolos lítio, Li, sódio, Na, ouro, Au, a gente não utilizava. Dalton, ele fazia essa proposta através de bolinhas. E cada bolinha ela é diferente, aí ele diferenciava, tá bom? Por exemplo, a bolinha aqui, né, vazia, uma bolinha aqui preenchida, né, uma bolinha aqui diferente, uma bolinha aqui diferente. Professor, você sabe memorizar todos os elementos antigos? Não, porque eu não vou usar isso. É só para vocês terem noção, tá? Mas quem é que fazia isso? Era Dalton, ok? E no modelo atômico, um cientista chamado Berzelius, ele propôs esse modelo usando os símbolos, tá? A partir da figura, o modelo atômico que explica a reação química hipotética apresentada é aquela proposta por, gente, por quem? Qual é a alternativa? B, B, B. Dalton, já que todos os círculos são representados como esferas maciças e indivisíveis. Se tivesse modelo de bolinhas, bolinhas, bola de bilhar, é modelo de Dalton, tá? 16, vamos concluir? Tá aqui, ó, comentário bonitinho para vocês, ó, perfeito. Vamos para a questão do Enem, que caiu em 2024. Vocês que fizeram a questão do Enem em 2024, vocês devem ter visto essa questão aí. E olha como o Enem gosta do modelo atômico de Niels Bohr, tá? Então, o Enem, ele gosta deste modelo atômico. Vamos lá? Questão do Enem. As placas que indicam saída de emergência brilham no escuro, pois apresentam substâncias que fosforescem na cor amarelo esverdeada após a exposição à luz ambiente, conforme a figura. Esse fenômeno ocorre pela presença do sulfeto de zinco, dopado com prata ou cobre na superfície da placa. O aparecimento do brilho nessas condições ocorre como consequência de a colisão interatômica entre átomos, tá? Coloração dos átomos, tá? Reações nucleares. Imagina ter uma reação nuclear nessas placas fosforescentes que tem aí nas ruas, nas rodoviárias, hein? Coitado da gente. Não, nada a ver. Se marcasse, ia pegar a menor pontuação nessa alternativa, tá? Reflexão de luz, qual é a nossa alternativa? Transições eletrônicas. O aluno, talvez ali em reflexão da luz, né? Tem incidência, depois reflete, talvez ali ele te daria uma pontuação maior do que a letra D, maior do que a letra B, maior do que a letra A. Mas a alternativa correta é transição. E aí ele explica bonitinho para vocês aqui nos comentários, ó. Eu quero depois, ó, eu estou colocando bonitinho para vocês estarem aí analisando, tá? Letra C.
Meu Deus, cadê o mouse? O mouse está aqui. Vamos ver esse conteúdo aqui. Modelo atômico atual. Esse modelo atômico, gente, ele tem que ser trabalhado com muito detalhe, tá? Modelo atômico não é algo só histórico, não. Tem muitos modelos e eles são aplicados em ligações químicas. Eles são aplicados na tabela periódica. Vocês estão animados hoje, hein? Estão comentando as questões, né? Deixa eu apagar tudo isso. Só para vocês aí darem uma lida, ó. Olha os modelos atômicos que nós já vimos. Ok. O que vocês já estudaram? Só para fechar, vamos fechar esse modelo. Demócrito, tá, por volta de 400 anos antes de Cristo, na antiga Grécia, filósofos já pensavam sobre o que formava a matéria. Demócrito afirmou que a matéria deveria ser formada por partes cada vez menores, até chegar em átomos, que seriam as menores partículas indivisíveis. Dalton toma continuidade disso aí, praticamente 2000 anos depois. Né? John Dalton, esfera maciça, indivisível, calculou pesos atômicos de 6 átomos e teorizou sobre compostos binários e ternários, que a gente utiliza hoje ainda. Ok, 1897, né, John Joseph Thomson, conhecido como Lord Kelvin, ele que propôs aquela temperatura, né, em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. O que ele fala? Né? Aí eu tenho um átomo que ele tem, né, ele é carregado positivamente e está incrustado, mergulhado, né, cargas negativas, e eles chamam essas cargas negativas de elétrons. E ele fez isso através do quê? Através da experimentação de tubos de vácuo, que é chamada aí dos raios catódicos, se comportava como partículas negativas. Então, ele descobriu os elétrons. É a primeira partícula subatômica, tá bom? E é uma partícula, apesar da gente considerar a massa próximo de zero, mas não é zero. E aí, em 1911, nós temos Ernest Rutherford, né, que fez um modelo aí do seu experimento demonstrando, né, a descontinuidade da matéria. A matéria possui um grande espaço vazio, então não estou pisando no chão, eu estou flutuando. É isso mesmo. Em um núcleo pequeno, né, e central. Eletrosfera ao redor do núcleo, positiva. E olha um modelinho, um modelo planetário. E aí nós temos em 1913 o Niels Bohr, né, explicando que o elétron não vai cair no núcleo, né? Os elétrons se movem dentro das camadas ou níveis de energia. Pode saltar entre as camadas, absorvendo ou liberando quantidade de energia, ele chama isso de quanto. Tá? Os elétrons estão localizados em camadas. E aí, continuando, nós temos um modelo atual, que eu dei até uma pincelada para vocês, que é desses cientistas aqui, ó. Então, em 1924, Louis Victor Brooklyn, tá bom? Brooklyn, os elétrons têm propriedades tanto de partícula como de onda. Se eu aumento a velocidade, ele se comporta como se fosse luz, onda eletromagnética. Se eu diminuo a velocidade, ele se comporta como matéria, tá?
E aí eu tenho um outro cientista, em 1927, o Werner Heisenberg, né? O que ele propõe? É impossível determinar ao mesmo tempo a posição de uma partícula e sua velocidade. É impossível a gente determinar a posição. Quando a gente está tentando encontrar, ele está lá do outro lado. Tá? E aí um outro cientista, em 1926, Henri Schrödinger, não sei se é assim que pronuncia, mas eu vou pronunciar assim, Schrödinger, tá? Os elétrons se encontram em regiões chamadas de orbitais. É a região com maior probabilidade de encontrar o elétron, tá bom, gente? E aí, para localizar, não vou conseguir encontrar, mas para tentar ter uma maior probabilidade de encontrar esse elétron, eu vou ter o quê, professor? Eu vou ter os números quânticos. Tem uma função de localizar o elétron e fornecer informações sobre sua energia, tá? Quais são os números quânticos, professora? Vocês podem até anotar, são esses aí? Eu vou precisar fazer o diagrama de Linus Pauling para poder explicar um pouquinho sobre esses números quânticos. É um número quântico principal, que é chamado de N, o número quântico secundário ou azimutal, chamado de L, o número quântico magnético, a gente pode chamar de M, ou esse ML, e o número quântico de spin, S ou MS, tá bom? Quiserem anotar, fiquem aí à vontade, podem anotar. A professora vai fazer aqui o diagrama de Linus Pauling. Deixa eu só beber uma água. Por que eu preciso fazer o diagrama de Linus Pauling? Para vocês conseguirem responder as questões que eu dei para vocês, tá bom? Para ficar mais fácil. A tabela periódica, e vocês já viram, tem quantas camadas? Tem quantas camadas a tabela periódica? 7. Isso, camada, nível, período é a mesma coisa. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 7. Cada uma dessas camadas não foi representada aí por letras, não é isso? Decidiram que era assim. Poderia ter botado A, B, C, mas botaram K, A, L, M, N, O, P, que pelo menos foi na ordem, né? E aí, o que eles fizeram mais, prof? Eles conseguiram encontrar a quantidade de elétrons máximo em cada camada. Existe a teórica e existe a real. E a real é qual, prof? Aqui é 2, aqui é 8, aqui é 18, aqui é 32, aqui é 32, aqui é 18 e aqui é o quê? 8. Completando bonitinho 118 elétrons, tá? E aí, gente, Schrödinger, né? Ele conseguiu fazer análise e identificar e caracterizar o número quântico principal, o número quântico secundário e o número quântico magnético, tá? Não foi ele que fez ali o spin, né? Mas esses três primeiros sim. O que eu vou ter aqui, prof? Eu tenho uma coisa chamada subníveis, tá? Vocês imaginem que isso aqui é chamado de quê? Nível, né? Isso é um nível, ok? 1, 2, 3, nível. Mas dentro do nível tem subníveis.
E quem são esses subníveis, professora? É o S, é o P, é o D e é o F. É assim que a gente escreve, bonitinho, ok? Caracterizado com essa letra, né? Cada um tem um nome, né? Cada um desses aqui tem um significado, ok? E eles conseguiram calcular, prof? Conseguiram calcular. Aqui no máximo é 2 elétrons, no máximo é 6, no máximo é 10 e no máximo aqui é 14, tá bom? Vou mostrar para vocês como é que ele fez isso aí. Mas é só para vocês terem uma noção. A gente vai pegar esses subníveis e vamos colocar dentro dos níveis, tá bom? Então, vamos pegar os subníveis e vamos colocar dentro dos níveis aqui, tá? Aqui tem quantos elétrons? Só 2, né? E, gente, é sempre nessa ordem, tá? Tem que ser nessa ordem, não é aleatório. Essa é a ordem. Ordem. Química é sistemática. Uma vez encontrando o segredo de como aprender, você, tá? Vai para frente. Aqui eu vou colocar qual subnível? Eu vou colocar aqui o S, ó. S2. 2 elétrons. Ok. Qual subnível eu vou colocar na camada 2? Eu vou pegar ali o D, que já tem 10, eu vou botar D8. Não pode. Você vai na sequência. Então, aqui você vai colocar o S2, não já foi S2? Aí você vai colocar o quê? O P6. Tá? Bonitinho aqui, ó. 2 mais 6 dá 8. Então, aqui eu vou colocar o quê, prof? O S2, o P6 e depois eu vou colocar o D10. Dá certinho 18, ó, tá? E aqui eu vou colocar o S2, o P6, o D10 e aqui, por último, o F14. Dá 32, dá, ó, 2 mais 6 dá 8, tá? 8 mais 10 dá 18, mais 4 aí dá 22, mais 10 dá 32. Tudo bem? Aqui eu só vou repetir, só vai mudar um nível. Então, aqui é S2, P6, D10 e F14. Essa é parecida com a M, né? Só vai mudar um nível. S2, P6, D10 e F14, tá? E F14, que nada. É D10. Continuando, aqui é S2 e aqui é P6. Tudo bem? Eu não distribuí aqui? E para a gente analisar como é que essa distribuição no elemento químico, no átomo, ela segue uma ordem crescente, tá bom? Então, ela não é assim, ela não é assim. Ela é o que, professora? Ela é atravessando, ela é na diagonal, tá? Ela vai passar aí uma reta perpendicular aí. Olha como é que fica, ó. Quem é o primeiro a ser distribuído, prof? Termina sempre no S, tá? O primeiro a ser distribuído é o 1S2. Então, o primeiro a ser distribuído é o 1S2. Aí, volta para cima de novo. Voltei para cima. Quem é o próximo? Termina no S sempre. É sempre numa retinha assim? É sempre assim. 2S2. Então, olha aqui, ó, 2S2. Então, o próximo é 2S2. Vou subir de novo, vai ficar como, gente? Subir de novo, vou subir. Eu vou atravessar esse daqui? Não. Eu vou subir bonitinho aqui, aqui, termina aqui, ó. Tá? Olha que bonitinho, ó. 2P6. Então, eu vou ter 2P6. Depois eu tenho 3S2, tá? E aí eu vou subir de novo. Vou subir de novo. Aqui, não tem nada a ver, não vai bater aqui, tá? Onde é que quando eu subir de novo, eu vou estar aqui, ó. Vai ser o quê, professora? Depois do 3S2, eu tenho 3P6, 4S2. Perfeito. 4S2. Vou subir de novo. Estou usando lógica. Não tenho nada de falta de lógica aqui não para vocês. Ó. Tá? Fechou aqui, fechou aqui. Então, vai ser 3D10. Eu já
3D10, 3D10, 4P6, 5S2. Tá? 5S2, ó, 5S2. Parei aqui, ó. Aí depois eu vou subir de novo, vou subir, tá? Vou devagarinho aqui, ó. 4D10. Então, o próximo é 4D10. 4D10. Depois do 4D10, professora, vai ser o quê, ó? Aqui, ó, 5P6. 5P6. Depois do 5P6, professora, vai ser o quê? Ó, 5P6, depois vai ser o 6S2. 6S2. Bonitinho aqui o 6S2, ó. Ó, tudo parando no S. 6S2, ó. 6S2. Vou subir de novo. Agora eu vou subir para onde? Para o 4F14. Então, 4F14, tá? Vocês vão me ajudar ali. 4F14. Vai ficar como, gente? Digam aí para mim. 4F14, depois o quê? Depois do 4F14? Aqui, ó, 4F14. Aí, olha ali, ó. 5D10. 5D10. Depois quem é? 6P6. Depois quem é? 5. 5 não, 7. S2. Acabou o S. Só sobrou esse daqui, ó. Só sobrou esse e acabou. Não tem mais. Não tem mais, a não ser que alguém descubra mais elementos, né? Então, vai ser o quê? 5F14. 5F14, tá? Depois vai ser 6D10. E o último, 7P6. Vocês têm duas escolhas, aprender a fazer o diagrama ou decorar a sequência. Eu sou péssima para decorar, eu sou horrível, eu não lembro, tá? Então, se eu sei construir, eu sei a sequência bonitinho. Quem tem menor energia? Menor energia. Prof, quem tem mais energia? Qual é a camada mais energética? Maior energia. É este cidadão aqui. Qual o significado disso aí? Vamos pegar aqui, sei lá, um qualquer aqui. Vamos pegar aqui o 4F14. 4F14. O que significa dizer o 4? O que significa dizer o 4? Camada, nível, tá bom? Período. E o que significa dizer o F? Subnível. E o que significa dizer o 14? Elétron. Precisa saber disso aí, tá bom? Precisa saber disso aí. Agora vamos ver esses números quânticos. A gente vai aplicar essa distribuição, eu vou escrever para vocês várias vezes aqui, porque a gente vai aplicar em tabela periódica, a gente vai aplicar ela em ligação química. Então, isso aqui, até ligação química, vocês vão usar ela, tá bom? Vamos continuar, ó. Uma coisa interessante ali é que não existe elétron em um mesmo átomo com 4 números quânticos iguais. Não tem como e a gente pode mostrar isso para vocês através dos exemplos. Isso se chama exclusão de Pauling, tá? Vamos para o número quântico N. O que é o número quântico N, professora? O número quântico N é o nível, tá? Vamos chamar aqui N. N, tá? Ele é um número quântico, tá bom? É principal, o nome dele se chama esse, principal. Ele é um número quântico principal. Ele representa os níveis. Vocês já estão acostumados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. K, L, M, N, O, P, Q. Qual é o número dele? Qual é o número? O N vai de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E observe o seguinte, que tem uma formulazinha, ó. Tem uma formulazinha aí, ó,
2n elevado ao quadrado, né? Vamos supor, vamos colocar essa fórmula aqui, ó. 2n elevado ao quadrado. 2, qual é o número aqui? 1, né? Elevado ao quadrado, certo? 1 elevado ao quadrado é quanto, gente? 1 vezes 1 é 1, né? 2 vezes 1 vai ser igual a quanto? 2. Quantos elétrons eu vou ter aqui? 2. Tudo bem? Vamos pegar aqui, vamos pegar um outro aqui, ó. Vamos pegar aqui o 3. A equação é 2n elevado ao quadrado. Qual é o número do n aqui? 2 vezes 3 elevado o quê? Elevado a 2. 3 elevado a 2 é quanto, gente? 9, né? 9 vezes 2 é quanto? 18. Então, qual é o número máximo de elétrons aqui? Então, da onde é que saiu esse 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8, prof? Saiu dessa equaçãozinha bonitinha aqui, ó. Equação, tá? Essa é a equação. E o número quântico principal é esse, tá? O número quântico principal aí é esse. 11,9. Tá. Ok, gente. Tá tudo bem até aí? Tudo bem até aí, certinho. E aí vocês podem observar que nem tudo vai dar certo, ó. Por exemplo, no N, quanto é que deu aqui? 50, não foi? E o N, a gente tem quanto no N? A gente tem no N 32, né? É 32, ó. Não, é no O. Olha o O. O O é 32. Lá deu quanto? 50. Aqui deu quanto? 72. E aqui deu quanto? 98. Isso é a equação. Não é, esse daí é o teórico. Pode ser que daqui uns 300, 400 anos, com a descoberta de novos elementos químicos, a gente encontre isso aqui, tá bom? Mas ainda a gente tem esse daqui que é o real, ok? Aí, continuando. O número quântico azimutal, tá? Quem é o número quântico azimutal? Ele vai indicar o subnível de energia do elétron, indica o tipo e a geometria do orbital e está associada à energia total do elétron. E ele pode ser chamado de quê, professora? Ele pode ser chamado aí de L. Então, vamos fazer o segundo número quântico. Então, vou colocar aqui o primeiro. Tá? Vamos colocar aqui o segundo. Segundo número quântico, né? Ele vai ser o L, que significa dizer o quê? Número quântico, tá? Chamado aí de secundário. Ou ele também pode ser chamado de azimutal. Azimutal, ok? Quem ele é, professora? São os subníveis, tá? Eles são esses subníveis aqui, ó. S, P, D e F. São esses, prof. Tem uma equaçãozinha, L é igual a N menos 1, tá bom? Vamos supor aqui, ó. Ele já dá um exemplo ali, no nível 1. Eu tenho o nível 1, tá bom? Esse nível 1 aqui, eu estou lá no nível 1, eu tenho ali o nível L igual a 1. Então, como é que fica a equação? A equação fica L é igual a 1 menos 1, que dá quanto? 0. Qual é o número quântico secundário azimutal do S? 0. Agora, vamos colocar no nível 2. Eu tenho o nível 2. Então, L é igual a 2 menos 1, que é igual a quanto? 1. Qual é o número quântico do aqui? Azimutal é 1. Aqui vai ser 2 e aqui vai ser 3. Tudo bem? Tem uma equação para isso, mas eu nem preciso. Eu posso memorizar que o número quântico são os subníveis e começa de 0 até 3. Gente, vocês não vão lembrar disso aqui, não. Não dá para lembrar se vocês têm 1 milhão de coisas para fazer, para lembrar. Vocês só vão memorizar aqui, ó. Qual é o número quântico do S? O número quântico secundário azimutal, 0. E o do P, 1. E o D, 2. E o F, 3. Pronto, acabou. Para que fazer cálculo? Né? Tudo bem para vocês? Certinho? Só estou provando da onde é que ele tirou.
E aí vamos continuar. Nós temos outros números quânticos, tá? Aí tem um nome, olha que interessante aqui, ó. Shaper. P principal, D difuse, né? E F fundamental. Vamos escrever aqui bonitinho o nome para vocês saberem, ó. Shaper. Não sei se é assim que lê, não, tá? Eu aprendi a falar com 6 anos de idade. Então, já viu, né, como é que é um negócio. Difuse. Difuse e fundamental. Fundamental. Anotem bonitinho que química, quanto mais você anota, você aprende. Ok, vamos continuar. Continuando, nós temos um número, aí ele mostra aqui uma outra, a disposição, na verdade, tá? Ó, número de orbitais por subníveis. Ainda tem isso, professora? Tem uma equaçãozinha, 2L mais 1. Como é que a gente caracteriza um subnível, ou um orbital? Vamos lá, vou trabalhar aqui orbital com vocês. Orbital. O que é orbital, prof? É a região com maior probabilidade de encontrar um elétron, tá? E aí eu tenho S. Eu tenho S. Como é que eu vou saber que esse orbital S, ele tem quantos orbitais? Vamos escrever aqui o S. Existe uma equaçãozinha chamada 2L, tá? Mais 1. Tudo bem? Esse daqui não é o L? Vamos supor aqui, ó. Qual é o número quântico aqui secundário azimutal? Não é do S, não é 0? É 0? Então, vai ficar o seguinte, ó. Ele vai ficar 2 vezes 0 mais 1, que é igual a 1. 2 vezes 0 não é 0? 0 mais 1 não dá 1? Ok. Então, quantos orbitais eu tenho no subnível S? 1. E como é que ele é representado, professora? Ele é representado com um quadrado, tá bom? Então, eu tenho aqui um quadrado. Isso aqui é um orbital. Orbital, tá? Vamos para o P. PP. P. Eu vou ter 2, né? Vezes o quê? Ele vale quanto aqui, gente? Vale 1, ó. 1. 1 mais 1, que vai dar quanto, ó? 2 vezes 1 dá 2, mais 1 dá quanto? 3. Quantos orbitais o subnível P tem? Ele tem 3, prof. Então, vou desenhar aqui. Ele vai ter 3. 1. Desenhei não muito bonitinho aqui para vocês. Tá? Ele tem 3. Esse conteúdo, se eu passar só o slide, vocês não vão entender, é muita coisa. Se vocês prestarem atenção bonitinho, anotar, aí vai ser mais fácil para vocês. Ele tem 3, ó, 3 orbitais, certinho? E se a gente fizer o cálculo do D e do F, eu vou obter isso aqui, ó. Esse tem 5 e esse tem o quê? Tem 7. Tem 7. Então, vai ficar como, prof? 5 vai ficar assim, ó. Ficar 1, 2, 3, 4, 5. 5 orbitais. E esse vai ficar 7. 7 orbitais. Vamos desenhar aqui 7 orbitais para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo bem? Cada quadradinho desse é um orbital, certo? E a gente usa essa equação aqui para poder descobrir a quantidade de orbital, tá bom? Quantidade de orbital. E aí ele mostra ainda a forma dos orbitais. O S é esférica, o P é um halteres, o D é variável e o F é variável. Por isso que é tão difícil e a gente quase não estuda elementos de transição. E aí ele mostra como é que é. Gente, isso é números, é os elétrons assim, ó, forma um gráfico tridimensional, tá? E aí ó, quando a gente vai analisar, a gente não vê uma imagem, a gente vê uma sombra. E ele fica nesse formato aqui, ó. E olha como é que fica o P. Tem o PX, o PY e o PZ. E a gente traduz isso para ligação química, viu? Tá.
E o F, ele tem todo esse rearranjo, ele é bem difícil, é bem complexo, tá bom? Isso são regiões mais prováveis de se encontrar um elétron, professora? São regiões com maior probabilidade de encontrar um elétron, tá? E vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui. É esse daqui que eu quero chegar. Vamos para esse daqui para a gente concluir. Concluir não, ainda tem mais dois, tá? Deixa eu apagar aqui. Vamos explicar o outro número quântico. Vou apagar isso aqui, ó. Vamos aqui. O outro número quântico, que é o terceiro, tá? Ele vai ser chamado, o número quântico vai ser chamado de M ou ML. ML, tá bom? Ele se chama número quântico magnético, ok? Por exemplo, deixa eu explicar para vocês. Aqui, ó, no S, quanto é que vale o S? Ele vale 0, professora. Esse é o número dele. O P, professora, ele vai valer quanto? Vamos desenhar aqui o P. Então, esse é o S e esse é o P. Aqui vale 0, aqui vale mais 1 e aqui vale menos 1, tá? Aqui se chama PX, aqui se chama PY e aqui se chama PZ, tá? Então, é assim. Agora, vamos para o D. O D não é 5? O D é 5. Tem que entender a lógica para não ficar memorizando. No meio é 0. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5. No meio é quanto? 0. Então, aqui é mais 1, aqui é mais 2, logo isso aqui é menos 1, logo isso aqui é menos 2, tudo bem? E aí eu tenho o quê? Eu tenho o F. O F é 7, tá? 7, 7, 7, 7, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem é o meio? Aqui, 0. Aqui é mais 1, aqui é mais 2, aqui é mais 3. Aqui é menos 1, aqui é menos 2, aqui é menos 3. Para que serve isso? Para eu localizar o elétron e mesmo assim não encontrar, tá bom? Porque existe uma probabilidade de eu não encontrar ele, que é o princípio de incerteza de Heisenberg, tá? Vamos continuar. Este é o número o quê? É o número quântico, né? Pode assumir valores, né, menos a mais. Vamos lá continuar. E aí eu tenho o último número quântico. Estamos chegando aqui no último número quântico. Para a gente fechar esse conteúdo, que é o número quântico spin. Não é o endereço em si do elétron, né? Mas é o local onde eu poderia encontrar ele. Quarto número quântico, tá? Número quântico. Que tipo de número quântico é esse? Se chama spin, tá? É chamado de S, tá? Ou MS, ok? Aí a gente vai utilizar o seguinte, existe uma regra chamada regra de Rand. O que é a regra de Rand? Vamos supor, eu tenho aqui o P. Eu tenho o P, tá? O P6, ele tem 3 orbitais. Vamos supor que eu tenho um elemento químico, o lítio. Lítio não, vamos pegar aqui o carbono. Carbono número atômico igual a 6. Ele fica 1s2, 2s2, 2p. Já tem 4 elétrons. Falta quanto? 2, né? Ok. O que eu tenho aqui, ó? No subnível P, que é esse P aqui, bonitinho, do carbono, tá? Ele tem 2 elétrons, certo? Ele tem 2 elétrons. Então, na regra de Rand, eu não posso fazer isso.
Por quê, professora? Na regra de Rand, cada orbital ele pode conter no máximo 2 elétrons. Isso aqui é 2 elétrons, no máximo posso ter 2 elétrons no orbital, no máximo, tá? E aí o que ele fala? Ele fala que primeiro a gente tem que preencher e depois a gente volta e preenche, tá? Depois a gente volta e preenche. Então, aqui eu não tenho 2, então eu não posso fazer isso. Eu tenho que preencher aqui. Eu tenho 1 elétron, tá aqui. 2 elétrons, tá aqui. Agora eu fiz o quê? Eu preenchi. Pronto, acabou. Tá bom? Eu não posso pegar e sair preenchendo para lá e para cá. Prof, mas me explica uma coisa. O que é esse desenho que a senhora desenhou aí, esse negócio aqui? Isso aqui se chama spin, que é a mesma coisa que o quê? Elétron, tá? Possui 2 possíveis valores, mais meio ou menos meio. E, gente, tá? Quando eu colocar aqui para vocês o seguinte, para cima, professora, para cima é mais meio, a questão tem que dizer, porque é uma convenção, tá? Pode ser para cima ou pode ser para baixo. Para baixo é menos meio, normalmente se trabalha com essa convenção aqui. Normalmente se trabalha com essa convenção, mas a questão ela diz: ah, o spin para cima é mais meio, o spin para cima é menos meio, o spin para baixo, porque isso aqui é uma padronização. Entende que foi o ser humano que padronizou desse jeito, ok? Tudo bem? Então, isso aqui é uma convenção. Então, só observe lá na questão se o padrão deles é isso aqui. Se o padrão for, tá tudo certo. Tem esses 2 tipos, tá? Ok. Aí eu tenho aqui uma questão. Vamos lá para a questão, bem rapidinho, para a gente praticar? Eu vou fazer outros exemplos para vocês. Vamos praticar? Então, tem quatro números quânticos, não é? O principal, ele vai ser o nível, certo? De 1 a 7, tudo bem? Aí nós temos o quê? O secundário azimutal, ok? Ele vai ser o subnível, que vai de 0, aí o 0, depois é o P, é 1, depois é o D, que é 2, e depois é o F, que é o quê? 3, tudo bem? Aí depois eu tenho o quê? Eu tenho ali o magnético. O subnível S é 0. O P no meio é 0. Depois eu tenho mais 1 e para cá eu tenho menos 1, tudo bem? E assim por diante, segue a mesma lógica. O último, ele é o spin, número quântico spin. Ele pode ser mais meio ou menos meio. A nossa convenção aqui é que para cima é mais meio e para baixo é menos meio. Ok. Aí nós temos essa questão aqui, foi uma questão da UFAC, bem antiga, né? Porque faz tempo que não tem um vestibular da UFAC. Tá? Mas eu trouxe aqui como exemplo para vocês, que é bem básico e é o básico que a gente vai para uma questão mais difícil. Um elétron localiza-se na camada 2. Então, tá, ele está na camada 2, 1, tá bom? Questão aí do slide. Tá? Ele diz que um elétron, né? Ele está na camada 2, então o nível é igual a 2. E o subnível P? Então, ele fala que o subnível, ele é igual ao P. Quando apresenta os seguintes valores de números quânticos. Vamos lá. Qual é o primeiro número quântico? Primeiro número quântico. Qual é? Número quântico. Como é que ele se chama mesmo? N se chama o quê? Principal. Ele não é o nível? Então, qual é o número dele? O número quântico principal se chama o quê? Ele é o 2. Ele não está no nível 2? Ele é o 2, tá bom? Então, essa resposta já é uma das respostas. Agora, uma outra coisa. Uma outra coisa aqui para vocês.
Ele não me diz que está no P? Eu tenho um segundo número quântico, não tenho? Segundo número quântico. Como é que se chama o segundo número quântico? Se chama, prof, secundário azimutal, tá? Azimutal, gosto desse nome. É bonitinho. Azimutal. Quanto é que vale aqui o S? Vale 0, né? E o P vale quanto, prof? 1. Então, qual é a minha resposta? Resposta. Tá? Essa é a minha resposta, ó. Resposta. Ok? Como é que se chama esse número quântico aqui? É o L, né? Ele padroniza aqui com L. E o L é esse daí. Qual é a minha resposta? N é igual a 2 e o L é igual a 1. Essa é a minha resposta. Por que, que é 2? Porque ele está na camada 2. E o número quântico principal vai de 1 a 7. Por que, que é 1? Porque o número quântico secundário, ele é o subnível, SPDF. Começa com 0, 1, 2, 3. Ok? E ele está no P, então é 1. Vamos continuar. Não acabou, não. Vamos para essa outra questão aqui, ó. Um elétron na camada O está no subnível S. Quais são os valores de N e de L? Vamos para a questão de número 2. 2. Eu tenho um elétron, tá? Ele está localizado na camada O. O, tá? E no subnível S. Então, eu tenho duas informações importantes aqui, ó. Duas informações importantes. Eu posso ter o valor do número quântico principal, número quântico principal, e eu posso ter o valor do número quântico secundário ou azimutal. Ele quer saber essa resposta. Qual é, gente? Se ele tá localizado no O, vamos lembrar, antes do O tem o quê? K, L, M, N, O. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4 e aqui é o quê? 5. E essa é a minha resposta. Resposta da onde, professora? Daqui. Ok. Tá. E ele está no subnível S da camada O. Vamos pensar a camada O? Aqui eu tenho 2 elétrons, né? Aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 18, aqui eu tenho 32 e aqui eu tenho 32, tudo bem? 32. Agora vamos analisar aqui esse. Vou pegar aqui só o O. O O, ele tem 32 elétrons. Então, vai ser S2, P6, tá? D10 e F14. Olha o tanto de informação que eu tenho que saber. Mas ele diz que ele está onde? Ele diz que ele está onde? No S. Então, se ele está no S, o S vale quanto? 0. Então, a minha resposta aqui é 0, tá? Então, a resposta aqui é 0. A minha resposta aqui é 5. Tá? É isso. Tá? Por que está aqui um, hein? Está no subnível S. Quais são os valores? O elétron, O. Não, a errada é a questão. Questão que errou, tá? Tá no S. O S vale quanto, gente? 0. Olha aqui, ó.
Cadê? Voltando. L, 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 L. Aqui, ó. O S vale quanto? 0, tá? 0. Esse aqui é o azimutal. E o S vale 0. Não, é porque deve ter baixado a questão, tá? Na verdade, aqui é a alternativa C, tá? CC. Vamos para uma outra questão. Não acabou a aula, não. É 11h33, viu? 11h33. Assinale o que for correto. Os números quânticos de spin variam aí de menos L a mais L, passando mais um, acho que é mais um, menos um, passando por 0. Ah, não, não, nada a ver isso aqui. O spin é mais meio e menos meio, tudo bem? O número quântico magnético indica a energia do elétron no subnível, tá? E vamos relembrar aqui um pouquinho. Olha o que eu tenho aqui, ó. O número quântico magnético, né, ele vai analisar mais ou menos qual é a maior probabilidade dele se encontrar em algum tipo de orbital, tá, gente? C, o número quântico principal indica a energia do elétron no orbital. E D, a região de máxima probabilidade de encontrar o elétron em um subnível S é na região esférica. O que vocês acham? É a letra D de dado, tá? Aqui, gente, a região máxima de probabilidade de se encontrar um elétron em um subnível S é numa região esférica. Foi dado num slide lá atrás para vocês, tá? Lá atrás ele mostra isso aí, ó. Cadê? Aqui, tá? Essa é a região aqui onde eu consigo encontrar o elétron, tá? Mas tem uma partezinha que eu vi ele falando aqui para vocês. Em alguma parte aqui. Ok. Vamos fechar aqui, ó. Assinale a alternativa falsa. Tá? Agora a gente vai encontrar a errada. Os números quânticos servem para identificar cada elétron de um átomo. A gente tenta identificar onde ele está, tá bom? Mais ou menos isso aí, ó. Peraí, ainda deixa eu ver se eu tenho tempo. Tem um tempo. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou fazer aqui um exemplo. Vamos pegar o cloro, Cl, 17. Ele é neutro, então ele tem 17 prótons e ele tem 17 elétrons. Eu vou distribuir até chegar a 17, tá bom? Olha aqui, ó, 1s2, 2 elétrons, 2s2, 2p6, 3s2. Tem quantos elétrons por enquanto? 12. Depois do 3s2, a gente tem um 3p. Até aqui eu tenho um 12. 12 para 17, falta quanto? 5, né? Então, aqui é 5. Vamos analisar aqui os números quânticos dessa camada. É a última, mais energética. Essas duas que estão no nível 3, ó, estão no nível 3, a gente chama camada de valência, mas a gente vai estudar isso mais na frente. É onde acontece a ligação química. Eu vou analisar só o que tem maior energia, tá? A camada mais energética. Porque essa é a função desses números quânticos, é tentar localizar, né? Então, vamos lá. Nós temos 4 números quânticos. O primeiro número quântico é o número principal. Qual é dessa camada? Qual é?
3. Ele está no nível 3. Então, a resposta aqui, a resposta aí é 3. 3, 3. Vocês têm um simulado e vai precisar disso aqui. É 3. Tá? Esse é um número quântico principal. O segundo número quântico dele é qual? O segundo número quântico dele é o que? É o L. É o azimutal. Aí eu tenho o quê? Eu tenho um SPDF, S0, P1, D2, F3. Ele parou no P. É o quê? 1. A resposta aqui é 1. Tudo bem? Aí vamos aqui, ó. Certinho. Terceiro número quântico. Ele vai ser o quê? O ML, o magnético. Eu tenho qual subnível, prof? Eu tenho orbital P, PX, PY, PZ. Eu não tenho 5 elétrons? Existe uma regra chamada regra de Rand. Primeiro, preenche. Tem quantos elétrons aqui? Eu não vou fazer isso aqui, não. Tá? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Não vou fazer isso, não. Eu vou fazer como, prof? Eu vou primeiro semi-preencher. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? Tá. E, ok, professora. Onde é que parou? Onde parou o último elétron? Tá? Onde é que parou o último elétron? O último elétron não parou aqui? O último elétron parou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Parou aqui. E aqui vale quanto? 0. Então, o ml aqui é igual a 0. Agora, vamos analisar o último número quântico, quarto número quântico, que é o número spin. Vamos chamar de ms. Tá? O spin. Ok. O último elétron, que é o 5, é esse daqui, ó. Esse daqui se chama o quinto elétron. Ele não está para baixo? Por convenção, a gente escolheu que para baixo vale quanto? Menos meio. Então, esse número quântico aqui, ele é menos meio. Tá, pode ter questões que não vai te dar distribuição eletrônica. Ele só vai dizer assim, ó, ele vai dizer o seguinte, o elemento tal tem um número quântico principal igual a 3, tem um número quântico azimutal igual a 0, tem um número quântico magnético igual a 0. É 0? É 0? É 0. E tem um número quântico spin igual a menos meio. Que elemento químico é esse? Quantas ligações químicas esse elemento poderia fazer? Então, gente, é para isso que serve, tá? Para tentar aí localizar com mais precisão, mas com uma incerteza, com precisão, mas tendo uma incerteza. É, prof? É. Tá? Deixa eu só ver a hora. Tem tempo de eu explicar. Então, vamos lá. Os números quânticos servem para identificar cada elétron de um átomo? Teoricamente, um átomo apresenta infinitos níveis, teoricamente. Infinitos subníveis? Teoricamente, sim. Tá bom? Vocês viram aquele cálculo lá de camadas que tem um monte de número? O quinto nível de um átomo possui 6 subníveis. O quinto nível possui 6 subníveis. Quem é o quinto, gente? K, L, M, N, O, P. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, esse é o quinto. Aqui tem 2, aqui tem 8, aqui tem 18, aqui tem 32, aqui tem 32. Aqui tem S2, tem P6, tem D10 e tem F14. 1, 2, 3, 4. Subníveis. E aí, um elétron sempre apresentará um spin quando a sua posição normal em relação... Um elétron sempre apresentará um spin
quando em sua posição normal em relação ao núcleo. E E, o orbital, é a região com maior probabilidade de encontrar um elétron, tá? Qual é a alternativa aqui incorreta? Um elétron sempre, né, apresentará um spin quando a sua posição normal em relação ao núcleo. A gente não tem como definir isso aqui, tá bom? Não tem como definir isso aqui de jeito nenhum, tá bom? E essa daqui, ó, o quinto nível, um átomo possui 6 subníveis reais. 1, 2, 3, 4, tá? Só tem 4 subníveis, também está errada. E aí nós temos o slide, o simulado para vocês. Eu trouxe várias questões para vocês estarem trabalhando, abordando esse conteúdo. Olha o que eu trouxe aqui para vocês. Deixa eu ver aqui a hora para eu fazer o fechamento. Tenho 2 minutos ainda. Eu trouxe aqui um simulado para vocês sobre modelos atômicos e modelos atuais, tá? E o modelo atual. Então, observe o tanto de informação que vocês tiveram, né, nessas últimas aulas. É importante vocês estarem consolidando esses conteúdos com as questões, revisando as aulas. Se for necessário, vão lá, assistam a aula, ou então procure outros vídeos, que o que mais tem é vídeo no YouTube, gente, de diversos tipos de professores com diferentes metodologias, tá bom? É importante a gente entender esses conceitos para a gente se dar bem no Enem e não errar questão de nível fácil, tá? Para a gente dar sequência, a nossa distribuição eletrônica, vamos estudar o que são isóbaros, isótonos, tá bom? Isótopos, e entender esses fenômenos e dar sequência aí para a tabela periódica e depois ligação química, tá? É isso? Isóbaros, isótonos e isótopos.